Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Hora é Agora. E hoje falaremos um tema muito importante sobre memória e justiça, a Lei da Anistia de 1979, e também entender como ela influenciou a história recente do Brasil. E para começar, eu vou explicar um pouco sobre isso. Bem, a anistia, ela permitiu o retorno de exilados políticos e a liberação de presos políticos. Isso contribuiu para a redemocratização do país após o período da ditadura militar e abriu caminho para a realização de eleições livres e reconstrução de instituições democráticas. Isso mesmo, Bruna. Mas antes de entrarmos nos detalhes da lei, vamos contextualizar os ouvintes sobre os eventos históricos que levaram a sua promulgação. Bem, ela só foi possível em 1979 através do regime militar de Figueiredo, devido à pressão de greves operárias e movimentos estudantis, que tinham como objetivo, a partir da lei, facilitar a transição do regime militar para o democrático atual, manifestando pela anistia dos presos políticos, o retorno dos exilados, como o artista Caetano Veloso, e a responsabilização dos agentes da repressão. Olá, pessoal! É um prazer ser o convidado especial de hoje. Teremos debates super interessantes e eu sou um advogado com um conhecimento sobre esse assunto. E agradeço muito por estar aqui e poder discutir a importância da Lei da Anistia para entendermos mais o nosso passado. Bom, a Lei da Anistia ela é importante para a compreensão da história recente do Brasil, pois ela representa um passado significativo no processo de reconciliação nacional após o período da ditadura militar. Ela permitiu a reintegração dos exilados políticos, o retorno dos perseguidos e a abertura do espaço para a construção de uma democracia mais sólida. E também vale lembrar que muita gente se confunde da diferença da graça, do indulto e da anistia. Bom, a graça ela é o perdão individual de uma pena. Já o indulto, gente, é o perdão coletivo das penas. E a anistia é um perdão legal dos crimes que ocorreram. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Agora vamos explorar o cenário político e social em que a implementação da anistia ocorreu. Bom, após mais de 2 décadas de regime militar, o país buscava uma transição para a democracia. A anistia, ela foi vista como um instrumento para promover a reconciliação nacional e evitar conflitos futuros. No entanto, a lei da anistia também gerou debates e controvérsias. Para alguns, ela representou um avanço na garantia dos direitos humanos e na consolidação da democracia. Já para outros, ela foi considerada uma média que perpetuou a impunidade, uma vez que não houve responsabilidades pelos crimes cometidos durante o regime militar. Igualmente, fique à vontade. Exatamente, Bruna, porque a lei também perdoou os agentes da repressão envolvidos em assassinatos e práticas de tortura, por estes estarem relacionados ao período ditatorial da mesma forma que os manifestantes. Por isso que essa questão ainda gera um intenso debate, devido à impunidade de antigos torturadores, consequente da anistia ampla, geral e restrita, que acabou provocando as famílias das vítimas que consideraram uma violação dos direitos humanos. Porém, a mesma beneficiou os estudantes, representantes sindicais e trabalhadores do setor privado. Com certeza, esses são pontos cruciais para compreendermos o contexto em que essa lei foi promulgada. E será super interessante analisar também as expectativas da sociedade naquela época em relação à anistia, pois naquela época as expectativas da sociedade em relação à anistia eram principalmente a reconciliação nacional, o fim da perseguição política e garantia de justiça para os crimes cometidos durante o período autoritário. Agora vamos nos aprofundar nos termos e condições estabelecidas pela anistia. Bom, a lei da anistia, ela estabeleceu uma série de termos e condições para a concessão do padrão e aos envolvidos em crimes políticos cometidos durante a ditadura militar. Também é importante ressaltar que a lei da anistia ela foi um alvo de críticas por parte de movimentos e direitos humanos e organizações da sociedade civil, que argumentaram
que ela permitiu a impunidade dos responsáveis por violação dos direitos humanos durante o regime militar. Esse controvérsia. Podemos citar exemplos de sujeitos que foram diretamente impactados pela lei, porque é essencial exemplificar como ela afetou diferentes setores da sociedade. Uma personalidade que foi diretamente impactada pela lei da anistia foi a ativista política Dilma Rousseff. Durante a ditadura militar, Dilma esteve envolvida em organizações de luta armada contra o regime. Em 1970, ela foi presa e torturada durante 3 anos, sofrendo graves violações dos direitos humanos. Após a promulgação da lei da anistia, Dilma foi solta e pôde retomar a sua vida política. Mesmo assim, ela não conseguiu obter acesso aos arquivos que poderiam esclarecer as circunstâncias e os responsáveis pelos crimes cometidos contra ela e seus companheiros durante a ditadura. Sim, e é preciso refletir sobre esses aspectos e levantar perguntas sobre como a lei influenciou distintos setores da sociedade brasileira, pois a anistia ela teve diferentes impactos em diferentes setores da sociedade. E para alguns deles ela representou um avanço na busca pela reconciliação e no restabelecimento da democracia, como eu tinha dito antes. Mas, no entanto, para outros a lei foi vista como uma forma de impunidade, pois permitiu a não responsabilização por crimes cometidos durante o período autoritário. E isso gerou grandes debates e divisões na sociedade, especialmente entre vítimas e defensores dos direitos humanos. Agora chegou a hora de apresentarmos as críticas mais comuns da lei da anistia. Bom, uma crítica é que a lei da anistia desconsiderou os direitos das vítimas e seus familiares. Ao conceder padrão sem exigir investigação e julgamento dos crimes, a lei negou os direitos à verdade, à reparação e à memória das vítimas. Isso perpetua um ciclo de impunidade e impede o pleno processo de reconciliação na Exato, isso reforça a polêmica em torno da impunidade dos agentes de Estado e as suas violações políticas pela ética e direitos, que é uma pauta constantemente levantada aqui em nossas pesquisas e conclusões. Mas podemos relembrar esse ponto controverso? Sim, e eu gostaria de compartilhar minha opinião e análises das diferentes perspectivas sobre as críticas à lei que eu consegui concluir. E elas variam um pouco. Alguns argumentam que a lei foi necessária para promover a reconciliação, como eu já tinha dito antes, e evitar conflitos futuros, enquanto outros acreditam que ela resultou na impunidade de violadores dos direitos humanos. E a discussão envolve questões de justiça, memória histórica e garantia de não repetição. Vamos então explorar os impactos que a lei da anistia teve na sociedade brasileira. Bom, a anistia também impulsionou a formação de movimentos sociais e a organização dos direitos humanos, que lutam pela revisão da lei, pela verdade, pela justiça histórica e pela garantia dos direitos das vítimas. Podemos refletir sobre mais um ponto que contribuiu para o processo de transição para a democracia, que foi a valorização da verdade e da memória histórica, como elementos fundamentais na construção de uma sociedade democrática. Ao reconhecer a existência de violações dos direitos humanos durante o regime militar, a lei estimulou a busca por justiça e pela consolidação de uma cultura de direitos humanos no Brasil. Além disso, a criação da Comissão da Anistia em 2002, que concedeu reparações a vítimas da ditadura, reforçou a importância de lidar com o passado autoritário e garantir a não repetição de abusos. Sem dúvidas, Mari. E também gostaria de comentar sobre os possíveis desdobramentos e como esse tema reverbera na atualidade. Bom, os possíveis desdobramentos da lei da anistia no Brasil e sua reverberação na atualidade são temas de grande importância. A discussão envolve questões de direitos humanos, justiça e memória histórica, e alguns defendem a revisão da lei para permitir a responsabilização por crimes cometidos durante o período da ditadura.
enquanto outros argumentam que a anistia deve ser mantida para preservar a estabilidade política. E é um assunto muito complexo e que continua sendo debatido na sociedade brasileira. E muito obrigado, meninas, por terem deixado eu participar de mais esse episódio de A Hora é Agora. E obrigado a todos que assistiram. Tchau! Então foi isso, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Tchau!